Olá, queridos e queridas. Eu sou o Charles, sou psicanalista, especialista em dependência química. E hoje eu vou falar para vocês um pouco da dificuldade do dependente químico em criar laços, tá? Através das escutas que a gente faz no consultório, nos nossos encontros com o dependente, essa questão afetiva, essa questão do laço, ela é muito presente. É sempre uma angústia que precede o uso de drogas, né? E o ser humano, ele tem, desde muito cedo, algumas lutas, né? Algumas decepções, né? Por exemplo, com a questão da onipotência humana, quando ele descobre que ele não é tão onipotente, que ele está sujeito às vicissitudes da vida, as relações que ele estabelece com o outro ser humano, no sentido de também se tornar humano, não precisa de um outro humano para se humanizar. A diferença entre os corpos é uma grande descoberta, isso também é uma angústia, né? E não tem como a gente falar também dessa relação do homem com a cultura e com a lei. Então, todas essas dificuldades geram angústias no ser humano. E o adicto, ele não consegue elaborar a sua angústia. Essa angústia, ela é latente, ela é real. Ele não consegue simbolizar essa angústia, ele não consegue colocá-la em palavras, né? Então, qual é o meio que o adicto ele consegue para dar conta da sua angústia? Através de algum subterfúgio, através daquilo que a cultura oferece, o que nós chamamos dos gadgets, que são as soluções que a indústria tem oferecido, e entre elas a droga, né? Então, o adicto, ele tem um embaraço com o laço social, né? Como eu disse antes, isso fica bem nítido no discurso do adicto, e esse embaraço no laço social vai fazendo com que o adicto vá aos poucos rompendo com a sociedade, gerando e se tornando um incômodo para esta sociedade, né? Então, como resultado desse rompimento com a sociedade, o que nós estamos vendo é a marginalização do adicto, né? Então, o consumo de drogas, ele consiste em um meio mais eficaz de anestesiar o sofrimento da angústia que o adicto sofre, né? E a eficácia da droga se justifica porque ela confere uma barreira entre um conflito insolúvel, que é esse conflito da angústia, e a exigência pulsional, a exigência do instinto, né? E a lei civilizatória, né? Porque existe uma pulsão dentro da gente, um desejo, que a sociedade ela vai pedir que a gente sublime esse desejo, direcione essa força pulsional para uma outra coisa que seja aceitável, e o adicto não consegue fazer isso. O adicto quer viver livremente, a maioria das pessoas querem viver sem regras, sem limites, e por isso acaba sendo marginalizados pela sociedade. Então, nós podemos dizer que o adicto vive aprisionado em um círculo de elevação e queda. Elevação quando ele usa, e aí ele quebra com todas as barreiras, não há lei, e queda quando cessa-se o efeito da substância e ele tem que se haver de novo com a angústia, com o problema que ele queria tanto deixar de lado. Então, nós podemos dizer que a toxicomania, o uso de droga, opera como um modelo de resposta permanente que substitui a exigência de uma elaboração psíquica que apaziguaria o sujeito diante daquilo que é intolerável, né? Então, nesse modus operandi, o sujeito ele se priva da possibilidade de elaborar a sua angústia a partir dos recursos simbólicos, como eu já disse,
e recursos esses, como por exemplo, através de estabelecimento de laço social, porém esse laço ele foi rompido, né? Então nós podemos dizer também que a drogadição constitui um meio de atrair a atenção para o sofrimento do sujeito, na impossibilidade de encontrar meios de ser escutado e para escapar da angústia, o toxicômano ele faz o uso da droga. Então, como vocês podem ver, não podemos julgar as pessoas, os toxicômanos, pela ótica da moralidade. O uso de drogas ele é apenas um sintoma que precede uma angústia. Há sempre um sofrimento que é anterior ao uso de droga. Então, dentro do tratamento, é muito importante a presença da família, é muito importante que a família faça visitas, é muito importante que a família converse com esse paciente no sentido de inseri-lo novamente dentro do contexto familiar e dentro do tratamento é muito importante o período de ressocialização, permitir que esse paciente ele saia, passe um final de semana com a família, permitir que ele consiga sair, fazer compras, estabelecer novas relações e assim estabelecer novos laços sociais.